Fala galera do canal do Mark, aqui quem fala é Mark Cell na área mais uma vez com vocês, tá certo? E no papo de técnico de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, tá? Mas antes, para você que não conhece aí o nosso canal, tá? Nosso canal ele é voltado para novos técnicos, para técnicos que estão começando, que estão montando sua assistência, que estão aí fazendo um curso aí para já terminar o curso, começar a trabalhar nessa área de conserto de smartphone, né? Então, resumindo, o nosso canal ele é para ajudar novos técnicos aí que estão começando no ramo de conserto de smartphone, tá? E o assunto de hoje aqui no Papo de Técnico é um assunto bem interessante que tem tirado o sono de muitos técnicos, até mesmo experientes, e tem feito com que novos técnicos eles desistam da profissão, tá? É um assunto chato e é um assunto bem difícil de lidar com ele, né? Eu tenho certeza que você que já tem experiência já aconteceu com você, e você que é novo técnico também já aconteceu, já tirou muito seu sono. O assunto é tela que quebra sozinha. Quem nunca teve um cliente que chegou, consertou, trocou a tela e com pouco tempo depois, uma semana, 2, 3, até mesmo meses depois, né, volta e diz: olha, a tela quebrou sozinha. Sabe aquele serviço que você fez para mim? Aquela troca daquela tela? Pois é, ela quebrou sozinha e exige a garantia, exige que você coloque uma tela nova para ele. Então, tela que quebra sozinha, existe ou não? É isso que a gente vai ver agora. Pois é, galera, estou aqui com duas telas. Estou aqui com essa tela sem aro e estou aqui com essa tela com aro, tá? Essa tela tá até trincada já, né? Mas essa aqui ela tá inteira, tá? É o seguinte, tela que quebra sozinha. Quando o cliente chega na sua assistência, que você já fez o conserto, a troca de tela, e ele chega na sua assistência e diz: olha, a tela quebrou sozinha, quebrou do nada. A tela estava lá, eu coloquei para carregar, eu deixei em cima ali do criado, da estante ali, deixei em cima ali do rack, não sei, na cabeceira da cama, e ela quebrou sozinha. E exige a garantia para você. É chato, né? Mas eu tenho certeza que você já passou por isso, você já teve essa dorzinha de cabeça. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Mas antes eu quero te pedir, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações e deixa o seu like, porque o seu like vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo ele é relevante para ajudar as pessoas, e é o intuito do nosso canal, ajudar novos técnicos que estão começando aí a sua carreira nesse vasto mundo de consertos de smartphones, certo? Então vamos lá. Gente, tela que quebra sozinha, é possível? Vamos lá. Essa tela aqui, gente, é sem aro. Vamos falar um pouquinho antes de responder a pergunta. Essa tela aqui ela é sem aro. Ela é colada no aparelho do cliente, né? Colada no aro, né? Só que entenda, por mais que essa tela ela seja vidro, tal, ela quebrou aqui, né? Porque eu forcei, tá vendo? Ela quebrou no meio, tá? Vou forçar mais uma vez, ó. Só que é o seguinte, quando você cola ela no aro, ela fica mais resistente, ou seja, ela não enverga, a não ser que você sente por cima, e aí ela corre o risco de realmente trincar a tela, certo? É um grande risco dela trincar se você sentar em cima. Outro porém também, essa tela aqui, do jeito que ela tá aqui, ó, no aro, aqui coladinha, bonitinha, entendeu? A possibilidade dela quebrar sozinha é zero, pessoal. É zero, não existe isso de tela quebrar sozinha. Por quê, galera? Porque é contra a lei da física. Não tem como essa tela aqui, nesse aparelho, ela quebrar sozinha. Não existe, não tem como. Ela está aqui parada e de repente ela trinca. Não tem como, a não ser que exista uma força, ou seja, algo que bata sobre o vidro, fazendo com que essa tela venha a trincar. Ou então alguma força exercida de dentro para fora ou de fora para dentro, faça a curvatura dessa tela e ela venha a trincar, certo? Então, tela que quebra sozinho
não existe. Isso não existe, tá? Agora, como eu vou fugir disso? Como é que eu vou explicar isso para o cliente? Como é que eu vou me salvar desse problema? Como é que eu vou resolver esse problema? Já que o cliente alega que a tela quebrou sozinha e quer a garantia. Eu vou te dar algumas dicas aqui de como é que você pode estar dialogando com o seu cliente ou até mesmo se antecipando a isso, tá? Mas vamos só falar mais um pouquinho aqui da tela. Então é impossível ela quebrar sozinha. Não existe isso, tá entendendo? Se ela quebrou é porque houve alguma força, ela bateu, ela caiu, ela foi forçada, sentaram em cima, não sei, derrubaram, qualquer coisa desse tipo. Não tem como essa tela quebrar sozinha. O que pode acontecer se ele chegar com ela danificada, ou seja, até mesmo com ela com aquelas listras e tal, corre o risco dela ter caído no chão. O problema é que você não tem como saber, né? E muitas vezes aí você vai ter que trocar, porque a tela não tem nenhum tipo de trinco, não tem nenhum tipo de rachadura que possa indicar que ela caiu. Mas muitas vezes pode ela cair, ela não quebrar o vidro, não quebrar a tela, mas a tela ser danificada. Mas aí já é um outro assunto, tá? Mas quebrar mesmo, trincar mesmo sozinho, isso não existe, tá certo, galera? Então, vamos lá. Como eu posso fazer para vamos começar pelo que eu posso fazer se isso acontecer, se chegar um cliente na minha assistência dizendo que essa tela ela trincou sozinha. Primeiro, se você não fez uma ordem de serviço, ou se você não deu um recibo previamente especificado sobre a garantia, né, da sua tela, então fica difícil de você dialogar com o cliente. Você vai ter que dialogar com ele com argumentos exatos, como por exemplo a questão da física. É impossível uma tela quebrar sozinha, porque isso é impossível, não existe. A não ser que, como tudo que eu já expliquei agora para trás, a não ser que tenha acontecido uma queda, alguma coisa, mas aí ela não quebrou sozinha, né? Aí ela houve um sinistro para que ela possa ter quebrado, né? Então você tem que dialogar com ele com esse assunto, que né, realmente é impossível, não existe essa possibilidade. Mas fica até difícil para você argumentar isso com ele, porque você não fez uma ordem de serviço, você não deu um recibo previamente especificado, explicando os termos da garantia. Então, como é que você vai se prevenir esse tipo de situação? Você vai ter que fazer a ordenzinha de serviço. E muitas ordens de serviço, a maioria delas, ou todas, tem que ter algumas especificações. Como, por exemplo, como o celular chegou na assistência, certo? Chegou com a tela apagada, chegou com as avarias, com a traseira arranhada, funcionando, não carregando, não isso, não aquilo. Tudo que você puder identificar antes de você recolher o celular para dentro da sua assistência para fazer determinado serviço, você tem que especificar como está o estado do aparelho, entendeu? E tem que ter algumas cláusulas nessa ordem de serviço especificando que você não se responsabiliza por alguma coisa que possa acontecer referente ao que você pôde observar aí no aparelho do cliente, no caso, certo? Então isso aí tem que ficar bem claro para você. Você tem que passar isso bem claro para o cliente, deixar também na ordem de serviço isso, tá? Aí você fez a troca da tela, Depois de ter feito a troca da tela, você vai recolher a ordem de serviço com o cliente vai pagar o serviço, lógico, e você vai dar um recibo. Só que esse recibo que você vai dar para o cliente, você não vai dar só esse recibo simplesmente limpo. Você vai pegar esse recibo, nesse recibo vai ter que ter alguma especificação. Ou seja, não vai ter que ser só o valor dizendo que foi uma troca de tela, tal, não. Tá? Você vai ter que especificar o valor do serviço, certo? Você vai ter que especificar o valor do serviço, tá bom? O que foi feito no serviço, no caso. Você vai ter que especificar o que foi feito e você vai ter que especificar as garantias. Ou seja, geralmente na minha ordem de serviço, vai estar aqui do lado, aqui, eu vou postar aqui, né? Geralmente ela tem algumas cláusulazinhas, como por exemplo, a garantia é única e exclusivamente na peça substituída. Ou seja, você trocou a tela do seu celular, do celular do cliente, você não vai dar garantia no resto do aparelho. Você tem que deixar isso bem claro no seu recibo, que a garantia é específica da tela, ou seja, da peça que foi substituída.
entendeu? Porque vai que daqui a uma semana, 2, 3, não sei, ele dá uma queda no aparelho, ou molha o aparelho, ou não sei o que, e o aparelho para de funcionar, ou seja, o aparelho tá um defeito na placa, ou então para de carregar, entendeu? Ou então, não sei, qualquer coisa desse tipo que não seja a tela, ele vai trazer na sua assistência, vai querer uma garantia de uma coisa de um serviço que você não fez. Você está entendendo? E isso vai causar problema para você. E outra coisa, tem essa cláusula aí, tem outra também. A garantia não cobre queda, contato com água. Aí a gente especifica aquele famoso mau uso. Não, né? Mau uso também não. Existem diversos tipos de mau uso, né? Tem pessoas que usam o celular de qualquer jeito, trabalha numa cozinha, deixa o celular lá em cima, cai óleo em cima, cai gordura, e tem muita coisa aí que a gente nem pode nem falar, né? Que os clientes usam. O cliente vai para academia, né? A cliente, não sei, vai para academia, tá com o celular dentro da roupa. O que acontece? Aquele suor ali, ele pode danificar a tela, pode danificar tanto qualquer parte do aparelho, entendeu? Porque o suor, ele tem um nível de ácido muito grande, entendeu? Que pode acabar danificando o aparelho, para estar causando oxidação na subplaca, na placa principal, queimando tela, entendeu? Então tudo isso você tem que especificar no seu recibo, tá entendendo? E de alguma forma explicar para o cliente, né, ressaltar na entrega do cliente, e também, galera, a questão da tela, né, que a garantia não cobre, tá? Trinco ou quebradura na tela de qualquer forma, ou seja, tem que especificar para o cliente no seu recibo que se a tela chegar com qualquer trinco, com qualquer quebradura, a garantia não vai cobrir. Você tem que explicar isso aí para o cliente, certo? Se ela chegar com qualquer trinco, ela chega assim, apagada, não está mais acendendo, listras brancas e tal, pode até indicar que é uma queda, mas como você não tem como provar, você vai ter que dar uma olhada no celular do cliente, você vai ter que abrir, você vai ter que verificar, e muitas vezes você vai ter até que trocar, né? Aí com relação a valor, eu tenho um vídeo aí com relação a valores de tela, né, para você também não ter prejuízo, mas aí você assiste esse vídeo, tá? É um outro assunto, mas aí você vai ter que trocar, infelizmente você vai ter que trocar porque você deu a garantia, tá? Agora se ela chegar com qualquer tipo de trinco, com qualquer tipo de quebradura, você tem que especificar no seu recibo que a garantia não vai cobrir. Você já vai deixar o cliente ciente disso. O que vai acontecer? O cliente derrubou, quebrou, né? Ou quebrou sozinho, vamos colocar dessa forma, não vou nem aprofundar mais a questão de caiu, vamos deixar dessa forma. Quebrou sozinho, ele vai ter a ciência de que não pode levar na tua assistência de volta, porque a garantia não vai cobrir, porque você explicou para ele, você especificou no recibo que qualquer trinco, qualquer tipo de rachadura na tela, a garantia não vai cobrir. Então essa é uma forma de você se prevenir com relação a esse assunto, ou seja, com relação a esse problema que tem tirado muito sono de muitos técnicos, galera. Pois é isso aí. Então essas são algumas formas, são algumas dicas que você pode estar usando para se prevenir dessa questão do quebrou sozinho. Se você fizer essas dicas que eu te dei, dificilmente você vai ter dor de cabeça com o cliente voltando com a tela quebrada dizendo que quebrou sozinho, tá? Então basicamente isso você vai se prevenir aí desse tipo de assunto, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já quero agradecer a todos aí que estão assistindo esse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa aí o seu joinha, ou seja, o seu like, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para ajudar as pessoas. E Maxel agradece aí a todos os que estão nos ajudando aí o nosso canal a crescer, porque o nosso intuito é ajudar também as pessoas, ou seja, ajudar novos técnicos que estão começando aí, né, nesse vasto mundo de concertos de smartphone. Deixa aí, tá, o seu comentário. Se você tem alguma pergunta, uma sugestão de vídeo, coloca aí embaixo aí, sugere aí algum assunto bem interessante para a gente poder estar vendo e ajudando você a poder se livrar desses vastos problemas também que aparecem, né, nessa vida de técnico, tá certo?
Então ajuda o nosso canal e não se esquece de deixar aí o seu feedback. Deixa aí o seu feedback pra gente aí. Deixa aí também as suas dicas e deixa aí também algumas opções aí para que a gente venha fazer novos vídeos aí, novos assuntos bem interessantes aí com relação a isso, para a gente divulgar aqui no Papo de Técnico. Valeu?